Nosso palestrante primeiro, o doutor, juiz de direito, doutor João Gandini. Por gentileza. Boa tarde a todos. Queria parabenizar o vereador Valtinho Gomes por essa iniciativa, ele que vem liderando essa luta aqui, ao lado do senador Magno Malta, que é um dos líderes nacionais nessa luta contra a pedofilia. O crime de pedofilia é um crime antigo, cujo conhecimento dele é recente. Eu estou aqui em Ribeirão há quase 20 anos como juiz, e no primeiro momento, nos primeiros 7 anos, eu fui juiz criminal. E nesse período não se ouvia falar em pedofilia. O nome, o termo pedofilia era uma coisa rara, quase ninguém falava. Hoje a pedofilia está na boca de todo mundo, felizmente, porque o crime existia, o mal existia, mas não se falava dele. Agora, pelo menos, falamos dele e, falando dele, conseguimos nos aprimorar no sentido de combatê-lo. O crime de pedofilia é um crime muito mais comum do que se imagina, e é um crime hoje muito cometido pela internet. A internet, que foi um dos grandes avanços da história da civilização nos últimos tempos, vem trazendo grandes avanços, grandes perspectivas, mas, ao mesmo tempo, grande arma na mão dos pedófilos, né? Então, temos que ter muito cuidado com o uso da internet, isso para crianças e adolescentes. Os pais, os professores, os educadores, de um modo geral, precisam ficar muito cuidadosos, muito antenados, para usar uma linguagem de internet, e no que está acontecendo na sua casa, na escola, com os amigos, porque a pedofilia, o pedófilo é muito ágil e é muito réptil, ele age como um réptil, ele aproveita todas essas reentrâncias para se esgueirar e acabar encontrando a sua vítima. Um dado importantíssimo, o crime de pedofilia, como os crimes sexuais de um modo geral, eles ocorrem dentro de casa. Não são os estranhos que mais praticam este crime. Quem mais pratica pedofilia são os padrastos, são os primos, são os tios e os pais. Eu tenho aqui um relatório que eu li há esses dias, em que uma promotora relata um caso de um que cometeu abuso contra a filha de 1 ano e meio durante tanto tempo, acabou, por uma sorte da menina, sendo descoberto, foi preso e acabou saindo da cadeia algum tempo depois, por alguma razão, voltou para casa e matou a filha. Mas, antes de matar a filha, ele abusou de novo da filha. Então, é com esse tipo de criminoso que nós estamos lidando. E, nesse caso, era o pai da menina. Quer dizer, aquele que veio para dar vida e proteger, foi aquele que foi o seu algoz. Então, é preciso ter muito cuidado com o pedófilo. Nós temos tido notícias de outras pessoas que na sociedade têm a função importante de cuidar de todos nós, são os pastores da igreja, sobretudo da Igreja Católica. Temos recentemente alguns escândalos envolvendo bispos e padres de várias partes do mundo, aqui no Brasil, em Arapiraca, e também na Irlanda, na Inglaterra, nos Estados Unidos. O próprio Papa Bento XVI vem demonstrando a preocupação da Igreja Romana no sentido de combater esse tipo de prática, não é? Porque até no seio da Igreja, os padres e bispos aproveitam-se da sua situação, da sua autoridade, para cometer este crime. Eu tenho vivido, como todos sabem, mais tempo na favela do que fora da favela. Tenho ido quase todos os dias às favelas e às várias favelas por conta do Moradia Legal, e tenho tido contato com pessoas que, se a gente não cuidar desse problema, estarão sujeitas a esse tipo de crime. Quem vai às favelas constantemente sabe como vivem as pessoas nas favelas, né? São barracos pequenos, barracos apertados, muitas vezes sem ventilação, e o que é pior, muitas vezes a família inteira mora num quarto só, muitas vezes a família inteira dorme num colchão só, quando tem cama, numa cama só. Isso é uma maneira de nós propagarmos a promiscuidade e da promiscuidade darmos vazão à pedofilia. Então, combater
as favelas, não os favelados. Proteger os favelados, combater as favelas, é um caminho que nós temos que seguir com muita rigidez. Portanto, o crime de pedofilia é um crime também cometido contra a pobreza. Nós temos muitos relatos aqui de pessoas que vendem ou alugam os próprios filhos, ou enteados, ou sobrinhos, para a prática de pedofilia. Tem um relato aqui de uma promotora que diz, num caso que ela acompanhou, a mãe não tinha há 4 dias o que pôr dentro de casa para um monte de filho, e ela acabou cedendo uma das filhas de 6 anos um ato de pedofilia. Vejam que situação que a pobreza nos leva, né? Então, é preciso combater não só as favelas, mas a pobreza de um modo geral. O Brasil vem avançando nisso, primeiro pelas discussões, por essas lutas que ocorrem no Congresso, sobretudo a partir da CPI da pedofilia, que trouxe essa questão para os palcos, para os fóruns e para a mídia, né? E todo mundo começou a se preocupar com isso. Hoje nós já temos uma legislação razoável, ainda precisando de melhora, temos alguns projetos aí sendo gestados no sentido de melhorar o combate à pedofilia, ou de munir a justiça de instrumentos de combate à pedofilia, mas ainda estamos longe de atingir o nosso objetivo. Portanto, esse é um objetivo de todos nós. Parabéns ao Walter e a todos vocês pela iniciativa, e muito sucesso a todos. Obrigado.